So please welcome Mr. Haroldo Dutra Dias as he brings us the topic on charity, forgiveness, and healing. So welcome. Caros amigos, boa tarde para todos. Inicialmente eu gostaria de fazer uma homenagem ao querido Divaldo, a quem eu tenho uma honra de estar sentado aqui assistindo, né? Porque nós só realizamos esse trabalho da exposição hoje com relativo conforto por conta do pioneirismo de Divaldo Franco, que foi o bandeirante que trilhou as estradas quando elas nem existiam ainda, né? Abrindo picadas, sofrendo agruras para levar o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, para levar o Consolador prometido aos corações do planeta inteiro. Para mim é uma honra muito grande. Eu me posiciono aqui como um filho, né? Diante de um grande mentor, de um grande professor, né? Espero não decepcioná-lo essa tarde, né? Nós gostaríamos de iniciar essa reflexão da tarde com um poema que está na obra de Khalil Gibran, que trata do amor. Quando o amor vos fizer sinal, segui-o. Ainda que os seus caminhos sejam duros e difíceis, e quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos. Ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. E quando vos falar, acreditai nele, apesar de a sua voz poder quebrar os vossos sonhos, como o vento norte ao sacudir os jardins. Porque assim como o vosso amor vos engrandece, também deve crucificar-vos. E assim como se eleva à vossa altura e acaricia os ramos mais frágeis que tremem ao sol, também penetrará até as raízes, sacudindo o seu apego à terra. Como braçadas de trigo vos leva, malha-vos até ficardes nus, passa-vos pelo crivo para vos livrar do joio, mói-vos até a brancura, amassa-vos até ficardes maleáveis. Então, entrega-vos ao seu fogo, para poderdes ser o pão sagrado no festim de Deus. Tudo isso vos fará o amor, para poderdes conhecer os segredos do vosso coração. E por este conhecimento vos tornardes o coração da vida. Mas se no vosso medo buscais apenas a paz do amor, o prazer do amor, então mais vale cobrir a nudez e sair do campo do amor, a caminho do mundo sem estações, onde podereis rir, mas nunca todos os vossos risos, e chorar, mas nunca todas as vossas lágrimas. O amor só dá de si mesmo e só recebe de si mesmo. O amor não possui, nem quer ser possuído, porque o amor basta ao amor. E não penseis que podeis guiar o curso do amor, porque o amor, se vos escolher, marcará ele o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão consumar-se. Mas, se amarem e tiverem desejos, deverão ser estes: fundir-se e ser um regato corrente a cantar a sua melodia à noite. Conhecer a dor da excessiva ternura, ser ferido pela própria inteligência do amor e sangrar de bom grado e alegremente.
acordar de manhã com o coração cheio e agradecer outro dia de amor, descansar ao meio-dia e meditar no êxtase do amor, voltar a casa ao crepúsculo e adormecer tendo no coração uma prece pelo bem-amado e na boca um canto de louvor. Esse poema do Calil já dá o tom do tema difícil que nós vamos abordar. Porque nós não gostaríamos de falar do amor, do perdão, de uma maneira ingênua. Como se o perdão fosse apenas uma pétala que a gente tirasse e entregasse. E eu peço permissão para voltar a uma literatura antiga, o livro de Gênesis. Quando Caim, depois de assassinar o seu irmão, Caim, esse personagem arquetípico, o retrato do homem envenenado pelo próprio egoísmo, pelo próprio orgulho, ele diz, ao receber uma pergunta, Caim, onde está teu irmão? E ele diz assim, não sei, acaso eu sou um guarda do meu irmão? E quando ele é expulso da terra, ele mesmo confessa, minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe de tua face, e serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar, me matará. E Deus lhe diz, quem matar Caim, será vingado 7 vezes. E Deus colocou um sinal sobre Caim a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. 6 gerações depois. Porque Caim conhece a sua mulher e ela concebe, dá à luz a Enoque. De Enoque nasce Irade, Irade Maviavel, Maviavel Matusael, Matusael a Lameque. E Lameque segue a herança paterna e assassina não só homens, como crianças. E ele mesmo diz, eu matei um homem por uma ferida e uma criança por uma contusão. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. E assim, através dessa herança de Caim e de Lameque, nós, ao longo de dezenas e dezenas e dezenas de encarnações, introduzimos um elemento espúrio na revelação divina. Um caminho marginal daquele proposto pela providência, pela sabedoria e pelo amor divino. O caminho do olho por olho, do dente por dente. Nenhuma proposta de vingança partiu do Criador. Quem gerou a vingança foi a culpa de Caim, 7 vezes. Quem gerou a culpa 70 vezes 7 foi um descendente de Caim. Mas isso não está na lei. O fato é tão curioso que no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos retrata um diálogo entre Jesus e o seu apóstolo Tiago Menor. Aquele que ficou em Jerusalém, aferrado aos princípios da lei. Depois de Jesus conversar com Nicodemos e explicar o mecanismo da redenção, o mecanismo da purificação da alma, através das vidas sucessivas,
ainda que Jesus falasse através de parábolas, numa linguagem profundamente simbólica. Porque a verdade pede ouvidos dignos. A verdade é acessível, mas ela precisa ser acessada. Ela não brota nas campinas. É preciso merecê-la. Depois de ouvir toda essa explicação, Tiago se volta para Jesus e pergunta: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Mesmo pensamento de Caim e de Lameque. Se eu matei, tem que ser assassinado. Se eu feri, tem que ser ferido. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará, olho por olho, dente por dente. E parece que a resposta está correta. Mesmo hoje, depositários das bênçãos do conhecimento espírita, quantos de nós rapidamente não responde? Como se dá o processo de redenção na lei? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus adverte: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com generoso sorriso. Está seguindo a mesma hermenêutica, a mesma interpretação de Nicodemos? Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Não é? Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar ao Pai aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Quase nunca o problema está no texto. Na maioria das vezes, na exiguidade de quem o lê, na estreiteza da visão espiritual. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça, como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, eu coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele, o amor, cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento.
em resposta ao ciclo do olho por olho e do dente por dente, do ciclo da justiça pelas próprias mãos, que a providência divina tolera e respeita, do vingar 70 vezes 7, Jesus contrapõe o perdão 70 vezes 7. Um perdão corajoso, um amor não hollywoodiano, um amor da poesia de Gibran, um amor que nos purifica no fogo mais alto, porque é preciso ter muita fé e muita coragem para perdoar, para romper o ciclo das agressões mútuas. A lei de Talião é uma lei humana para conter o absurdo da desproporção da vingança. A lei de Talião foi criada para harmonizar o ímpeto da vingança. Naquele tempo, se alguém arrancava um olho, o vingador matava a família inteira. Não bastava a vingança, ela era desproporcional. Mas o é até hoje. Porque isso não é passado, isso é presente. Quantos de nós aqui estamos, talvez na 15ª, 20ª reencarnação, com as mesmas pessoas, apenas trocando de posição? Ora somos nós que agredimos, ora somos nós que somos agredidos. Não há mais agressor e vítima, há parceiros de infortúnio. Parceiros de infortúnio. E não raro encontramos cônjuges, já estão casados pela 10ª vez, trocando espinhos. Resgata o que feriu para ferir depois. É apenas uma troca, num jogo sinistro, de olho por olho e dente por dente. Porque há uma contradição inerente nessa regra. A regra do olho por olho e do dente por dente gera um país de mutilados. Quem se entrega a isso se torna um infortunado maior do que quem praticou mal. Por isso que a benfeitora Joana costuma dizer: o verdadeiro mal é aquele que fazemos, não o que suportamos. Quando Desmond Tutu, ministro de Nelson Mandela, bispo anglicano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, depois dos horrores do apartheid, quando foi chamado por Nelson Mandela, naquela proposta do Nelson Mandela, de eu não retribuirei o que recebi, porque transformaremos a África num país de mutilados se implantarmos o olho por olho, o dente por dente. Nós queremos uma África livre. Então ele chama para o lugar de honra, na sua posse, como presidente da África do Sul, do lado direito e do lado esquerdo, os seus carcereiros. Os homens que o vigiaram na prisão. E Desmond Tutu estabelece um ministério chamado Ministério da Verdade e da Reconciliação. Colocava supostos algozes e supostas vítimas diante dos outros, para que elas pudessem confessar-se uns aos outros, pedir perdão e encerrar o ciclo. É disso que nós estamos falando.
profundo. Mas talvez alguém pergunte: onde tudo começa? Quem começou a primeira ofensa? Porque nós avaliamos às vezes uma encarnação presente e ficamos nos questionando se esses estão juntos para algum tipo de reajuste. Onde tudo isso começou? E há um caso muito interessante. Está no livro No Mundo Maior. Camilo e Pedro. Um recebe o outro como um filho adotivo, o cria, dando o que podia, mas com as suas dificuldades, e o filho, sentindo-se injustiçado, filho adotivo, acaba assassinando o pai para ficar com todos os bens. E instaura-se naquele momento um processo obsessivo profundo. Um processo obsessivo que sempre, todo processo obsessivo de vingança está instituído sobre a lei de Talião. É sempre alguém querendo fazer a justiça com as próprias mãos. E o benfeitor Calderaro chama então Cipriana. Confessa para André Luiz que nem ele, nem a sua equipe tinham condições de lidar com um sentimento de ódio, de mágoa, de culpa tão profundo, que somente um coração que muito amasse seria capaz de desatar esses nós. Portanto, não é uma questão de fala, nem de ideia. É a vibração do amor que desarticula todas as tramas do ódio. E Cipriano então vem e começa a dizer para um dos parceiros de infortúnio, que nessa altura ela já havia esclarecido que não havia vítima nem algoz. Ambos eram escravos. E ela diz assim: contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário à conta de juízo irrecorrível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuse nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Passamos longo tempo na atitude da serpente venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor, todo misericordioso, nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e redimir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados, em peregrinação aos círculos maiores. E aí o obsessor se queda, não diante das palavras, mas do amor maternal dela. Um coração forjado na luta, porque ela também fora abandonada pelo marido, por todos os filhos, padeceu uma desencarnação no sofrimento, na solidão, experimentou esse amor de Deus, porque quando o espírito está nas faixas iniciais da evolução,
ele experimenta o amor divino como um amor de uma babá. Se as coisas não dão certo, ele não se sente amado. Mas à medida que o Espírito progride e amplia a sua percepção da lei divina, é momento de lições mais profundas. É nessa hora que vale o poema. É nessa hora que nós somos eleitos pelo amor divino para o processo da transmutação, para a forja. E ele confessa para ela: quero ser bom e todavia sofro atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Porque a grande questão da lei divina é: por que Deus permitiu que eu fosse ferido? Essa é a grave questão. Ontem nós ainda comentávamos, o relacionamento primordial, o relacionamento base do espírito imortal é o seu relacionamento com Deus. Todos os outros relacionamentos decorrem desse. Todos os outros relacionamentos são consequência da nossa relação com Deus. E se essa relação deve se basear num clima de fidelidade, confiança recíproca e mútua, nós nos perguntamos: por que Deus permitiu? Por que deixou que eu fosse vítima? E então, confiando mais nas nossas mãos e no nosso senso de justiça do que na justiça divina, nós afastamos os processos da justiça divina e adotamos um processo personalista de justiça. Quase sempre uma justiça vingativa, olho por olho e dente por dente. E assim começam os ciclos reencarnatórios. Quando nós olhamos para a nossa teia de relacionamentos, na maioria são espíritos que estão conosco há milênio, ferindo-nos e sendo feridos. Num ciclo interminável de infortúnio. Porque a autotutela, a justiça pelas próprias mãos, só é capaz de gerar mais sofrimento e mais dor. Então Cipriana diz para ele, ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão porque permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova. Imagina ser assassinado por um filho. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozinhar o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima da estatuária? Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, é um enigma, é um problema. Tentando resolvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros extraem do sofrimento pedras e espinhos de revolta,
com que se despenham na sombra dos precipícios. Chega o sofrimento, esse purificador, esse que expande a vida, e nós temos duas reações: retribuir na mesma moeda, gerando ciclos de escravidão espiritual, ou entrar no ciclo progressivo do perdão, elevando-nos acima dos agressores. Não é tarefa fácil, eu sei. O obsessor começa a chorar e a Cipriana diz para ele: chora, chora, desabafa-te. O pranto de compunção tem miraculoso poder sobre a alma ferida. E aqui está colocado o magnífico desafio do perdão. Hoje, a justiça humana já não encontra recursos para tratar a litigiosidade. No Brasil, acaba de ser imposto de verdade, sobre todos os tribunais da nação brasileira, pelo Conselho Nacional de Justiça, um programa intitulado Justiça Restaurativa, obrigando os tribunais a criarem em todas as comarcas do país centros de solução consensual de conflitos, centros de mediação e conciliação. Porque há pouca experiência, eu sei, mas relevante, né? 23 anos de Tribunal de Justiça me ensinaram uma coisa: toda vez que eu profiro uma sentença, só há perdedor. Não tem vencedor. Por outro lado, toda vez que as partes se entregam a um processo de composição, de construção da paz, de reconstrução da justiça, só tem vencedor. E o número de demandas cresceu tão astronomicamente no Brasil, que hoje se processa por qualquer coisa. As pessoas são incapazes de resolver os minúsculos problemas. Porque, como disse Jesus no livro Boa Nova, essa fala retratada por Humberto de Campos, os homens construíram a justiça como o edifício do mais alto ideal. Justiça humana, acreditando que Deus conduz seus processos segundo os nossos parâmetros humanos. Mas não é bem assim. É o que Cipriana vai dizer para Camilo, o obsessor. Ele te assassinou, mas casou-se, recebeu 5 filhos, construiu um lar digno, está tentando regenerar-se e vai receber-te como neto. E tudo que ele te tirou, você receberá pelas vias da hereditariedade legal. Mas que gênero de justiça é essa divina? Que não age com precipitação, não age com violência, que usa o tempo para regenerar o agressor e para sublimar o agredido. Tem dor? Tem.
tem dor. Ninguém falou que a evolução não teria dor. Sofrem os pássaros, sofrem as plantas. O crescimento implica uma carga de sofrimento. Muitos, às vezes, almejam toda a respeitabilidade alcançada por Divaldo, mas quem passaria por 10% do que ele passou? Eu estava na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome, né? Mas uma pessoa me contou que há muitos anos atrás o Divaldo fez uma viagem para lá, naquela época em que só tinha ônibus mesmo, era uma viagem de ônibus. Então eles saíram depois da palestra e tudo, já era assim bem tarde da noite, fazia muito frio, e ele entrou num ônibus ardendo em febre. E a pessoa disse: Divaldo, dorme aqui, não vá. Fica aqui. Ele falou: eu preciso ir. Tenho um compromisso amanhã, preciso cumprir esse compromisso. E ele perguntou assim: Divaldo, o que lhe dá essa certeza? Ele disse: Joana. Entendem? Então eu poderia vir aqui e falar de um perdão, de um perdão enlatado, de um perdão dos filmes, e o vento levou. Mas não é bem assim. Há processos divinos em andamento. Quando alguém consegue entrar na nossa esfera e nos agredir, acreditem, não é qualquer pessoa que penetra na nossa esfera. Há leis divinas que separam os campos espirituais. Quando por alguma circunstância alguém cruza o nosso destino e nos deixa uma marca de ferida, há processos talvez incompreensíveis ainda para o nosso estágio evolutivo em andamento. Propostas de ascensão espiritual. Propostas de engrandecimento espiritual. Através da única via de crescimento, da única via efetiva de se lidar com o mal. Efetiva. Por isso Emmanuel vai dizer, num artigo da Revista Reformador de 1960, página 26, chamado Pacifica Sempre. Pacifica Sempre. Ele comentava o capítulo 5, versículo 9 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Não defesa com as próprias mãos. Não olho por olho, dente por dente. Perdão, trabalho, compreensão e humildade. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Se eu recebo um golpe do outro, eu entro no ciclo das feridas.
no ciclo do infortúnio. Violência com violência soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Essa é a justiça divina, a justiça restaurativa, a justiça do tempo. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. É por essa razão que depois de ser ofendido, humilhado, abandonado, traído, as palavras finais do Mestre foram palavras de perdão. Era a lição derradeira do Evangelho. Lição derradeira desse guerreiro, porque guerreiros que empunham espadas para ferir são crianças frágeis. As verdadeiras lutas da nossa evolução espiritual representam absorver injúria e devolver o bem. É isso que separa espíritos infantis de filhos de Deus. Eu sei. O processo seletivo não é assim tão simples. Talvez essa não seja uma palestra agradável. Mas o que eu posso responder para finalizar? Novamente com o poema de Khalil Gibran. Quando o amor vos fizer sinal, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam duros e difíceis, e quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. E quando vos falar, acreditai nele, apesar de a sua voz poder quebrar os vossos sonhos, como o vento norte ao sacudir os jardins, porque assim como o vosso amor vos engrandece, também deve crucificar-vos. E assim como se eleva a vossa altura e acaricia os ramos mais frágeis que tremem ao sol, também penetrará até as raízes, sacudindo o seu apego à terra. Como braçadas de trigo vos leva, malha-vos até ficardes nus, passa-vos pelo crivo para vos livrar do joio, mói-vos até a brancura, amassa-vos até ficardes maleáveis, e então entrega-vos ao seu fogo para poder ser o pão sagrado no festim de Deus. Tudo isso vos fará o amor, para poderdes conhecer os segredos do vosso coração e por este conhecimento vos tornardes o coração da vida. Mas, se no vosso medo buscais apenas a paz do amor, o prazer do amor, então mais vale cobrir a nudez e sair do campo do amor, a caminho do mundo, sem estações, onde podereis rir, mas nunca todos os vossos risos, e chorar, mas nunca todas as vossas lágrimas. O amor só dá de si mesmo e só recebe de si mesmo. O amor não possui, nem quer ser possuído, porque o amor basta ao amor. E não penseis que podeis guiar o curso do amor.
Porque o amor, se vos escolher, marcará ele o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão consumar-se. Mas se amarem e tiverem desejos, deverão ser estes: fundir-se e ser um regato corrente a cantar a sua melodia à noite. Conhecer a dor da excessiva ternura, ser ferido pela própria inteligência do amor e sangrar de bom grado e alegremente. Acordar de manhã com o coração cheio e agradecer outro dia de amor. Descansar ao meio-dia e meditar no êxtase do amor. Voltar a casa ao crepúsculo e adormecer, tendo no coração uma prece pelo bem-amado e na boca um canto de louvor. Eu dedico essa palestra a Divaldo Pereira Franco, que ao longo de mais de 80 anos soube absorver as pedradas e os impactos, devolvendo-os no silêncio, em falas de amor. Não foi fácil. Custou-lhe a fornalha. Mas hoje nós temos o pão no festim da doutrina espírita. Muito obrigado, Divaldo Pereira Franco.